Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Alma Junguiana. Eu sou a Doriane Demuth e com este vídeo eu vou trazer para vocês a resenha do livro da maior colaboradora de Carl Gustav Jung, Marie-Louise von Franz, né? Sou uma grande fã dela, com o seu livro Psicoterapia. Esse livro, ele é um livro que ele é muito relevante, né, para a psicoterapia, para a psicologia junguiana, e que felizmente a editora Paulus voltou a editar, né, e a trazer para o mercado, e eu tenho a felicidade de ter, né, já encomendado meu livro. Infelizmente ele não está aqui comigo, né, ainda está no Brasil, mas eu o tenho em PDF há já um bom tempo e já tenho feito leituras, e agora no momento eu estou relendo e estou encontrando sempre mais pérolas e pérolas nesse livro. Recomendo a vocês que querem entender mais do pensamento de Jung e tem dificuldade de ler os livros na própria fonte de Jung, mas que não pode ser descartada, claro, você tem que ler os livros de Jung já direto da fonte, mas a Marie-Louise von Franz, por ser uma analista e uma grande colaboradora de Jung, e que, segundo Jung, foi a única que conseguiu compreender o seu pensamento, a sua psicologia, então, de antemão, a gente já tenta aí compreender que essa colaboradora, a Marie-Louise von Franz, se você ler as obras dela, você não vai se distanciar da psicologia junguiana, né? Então, esse livro, ele foi lançado, que é uma coletânea de vários artigos relacionados à temática da psicoterapia, e são artigos que não estão na ordem cronológica, mas eles estão organizados de acordo com o tema. Então, ele vai estar dividido, vamos dizer assim, em capítulos, não é exatamente capítulos, mas em 12, né, partes, com temas muito relevantes, né, para a psicoterapia, e que foi uma comemoração dos 75 anos da von Franz, né, de amigos e também de analistas, de alunos, que teve essa iniciativa e essa ideia de montar, né, toda essa constelação de artigos com o tema psicoterapia. E outra coisa que eu quero dizer é que esse livro não é colocado de uma forma, falar da teoria de uma forma abstrata, mas sempre colocando uma ponte, fazendo essa comunicação, esse diálogo com a realidade. Então, von Franz, ela vai ter essa preocupação de sempre trazer exemplos da sua experiência clínica, né, que é muito vasta. Ela também foi uma mulher erudita, ela tinha muitos conhecimentos na filosofia, na mitologia, alquimia e contos de fada, a questão da interpretação dos sonhos. Então ela vai trazer esse conhecimento para fazer essa ponte com que ela quer comunicar, explicar determinados temas, tendo como paralelo aí sonhos e experiências clínicas. E isso é muito importante a gente ter atento aqui, que não é uma tematização, não, mas é a psicologia, assim como Jung pensou que é uma psicologia que também, se não for para ter esse valor na vida das pessoas, dos homens, da humanidade, então não serve para nada. Então, o primeiro tema que ela vai trazer é a respeito da autorregulação. E já nesse tema, eu quero dizer para vocês que eu não vou estudar todo esse livro aqui. É em forma de resenha. Eu vou fazer alguns apontamentos de cada capítulo, tá?
e que aí dá uma certa ideia antes de ir para a leitura propriamente dita. Então, neste primeiro capítulo, ela vai falar sobre a autorregulação. Logo de antemão, ela já vai fazer esse confronto de que é muito comum, muito frequente essa questão da autorregulação, como vem, né, como senso comum, ou até em outras abordagens, de trazer, vamos dizer, entre aspas, esse conceito, mas de uma forma que não é o pensamento de Jung, não é o que Jung entende sobre a autorregulação. A autorregulação, ela não está direcionada e tem aí o ego como foco, a consciência como foco. Mesmo que Jung, ele sempre pontua de que a consciência, ela é muito importante diante deste confronto com o inconsciente, com o desenvolvimento do indivíduo. Então, sem consciência também não tem como se dar o passo adiante. Mas o ego, a consciência, não é o foco. Quando se fala em autorregulação, está falando ali de uma outra instância muito mais profunda e ampla do que o ego, né? Que é justamente o si mesmo. Então, de antemão, ela já vai fazer essa colocação e vai, como em todos os capítulos, ela vai trazer algo prático, uma realidade, um exemplo, exemplo de sonho, algo que vá fazer ali o entendimento como se dá isso na vida, né? E também dentro da análise. Ela vai trazer também literaturas para poder fazer essa ponte. E ela vai, em alguns sonhos, fazer uma interpretação, sempre fazendo as amplificações, que a amplificação nada mais é de que você vai pegar algo que é desconhecido, que não é ali entendido, né, compreendido, e fazer um paralelo com aquilo que pode-se ter a compreensão e que serve como base, tá? Porque é a base, né? Quando ela vai fazer essa amplificação usando a mitologia, contos. Então, Von Franz, ela vai trazer aqui muitos dos exemplos. E o próximo capítulo é quando ela vai falar a respeito da função inferior. Então, neste momento, Von Franz, ela vai logo, inicialmente, fazer esse apontamento de que, para se compreender, né, a questão da função inferior, é necessário que se tenha pelo menos ali o conhecimento básico dos tipos psicológicos. Nesse capítulo, ela não vai falar a respeito dos tipos psicológicos, mas ela vai fazer esse paralelo entre a função superior e a inferior. A superior é aquela que se destaca, é aquilo em que a energia psíquica é voltada, né, do indivíduo, mas que a função inferior é justamente aquela que não está adaptada à sociedade. É o que fica ali na sombra, é o que fica negligenciado, que fica debaixo do tapete. Mas que justamente isto que está debaixo do tapete é que necessita ser ali olhado, né, ter um cuidado maior a respeito de que o que está ali escondido, para que o desenvolvimento, para que o indivíduo ele possa, né, até falando do processo de individuação, fala também dessa função inferior, de colocar luz, né, nessa função. É justamente isso que o indivíduo necessita, vamos dizer assim, para essa totalidade, né, esse encontro consigo mesmo. A Maria Luísa von Franz, ela vai trazer esse capítulo falando da função inferior, sempre colocando exemplos e falando de todos, né, esses tipos. Ela dá uma pincelada a respeito dessa função superior, as características gerais, né, desse tipo, e vai ali, paralelamente, também falando das características gerais da função inferior daquele tipo. Então, por exemplo, um tipo
intuição e introvertido, então justamente a função superior seria a intuição e a atitude introvertida. Então, qual seria a função inferior desse tipo? Seria justamente a sensação e a atitude, né, extrovertida. Então, ela vai falar dessas características gerais dessa função. E para vocês compreenderem por que é a função inferior desse tipo, justamente a sensação e a extroversão, né? A atitude extrovertida. Porque não tem como, né, a intuição, o indivíduo ter como função superior simultaneamente a sensação e a intuição, porque justamente elas se chocam. Quando a função superior é a intuição, então a inferior é sensação e vice-versa, tá? E a atitude, né? A gente não vai entrar muito nesse mérito da atitude, mas sabemos que, por isso que Maria Luísa von Franz fala de ter pelo menos conhecimento básico, que as duas atitudes que Jung ele vai trazer, né, no seu estudo sobre os tipos, é a introversão e a extroversão. Mas isso não quer dizer que quando o indivíduo ele é introvertido, né, que tem a energia psíquica mais voltada para o sujeito, não quer dizer que ele não tenha completamente nulo ali a extroversão. Não é isso, tá? Mas aqui colocando como exemplo, como a von Franz ela vai trazer esse capítulo. Ela vai, em cada tipo, ela vai falar das características gerais da função superior e da inferior e trazendo exemplos, qual o impacto, qual é ali a configuração disso tudo na vida prática e trazendo ali exemplos, né, de pacientes e também de alunos, de futuros analistas. Então não é algo que é a teoria, tá? Ali voando, mas é algo que tem ali uma configuração da vida, né? Porque é parte dos fenômenos, né? De como ali a vida prática como fenômeno anímico se apresenta e depois é que vai ali tendo a elaboração de uma entre aspas teoria, mas do pensamento, vamos dizer assim, do pensamento junguiano. E von Franz ela traz muito bem e sendo fiel ali à psicologia de Jung. Agora vamos para o terceiro capítulo, mas que eu vou falar conjuntamente com o quarto, porque nós vamos falar aqui a respeito da imaginação ativa. Von Franz ela vai falar aqui, né, nesses dois capítulos, sempre trazendo exemplos, né, práticos para que nós possamos ali compreender, né, do que se trata essa imaginação ativa e também do que não é imaginação ativa. E Jung, né, ele chega à imaginação ativa justamente nesse confronto com o inconsciente dele mesmo, né, desse confronto do seu inconsciente, porque ele percebe o efeito benéfico que tem, né, essa imaginação ativa em objetivar conteúdos do inconsciente quando o indivíduo está desperto e ter essa comunicação, né, ter essa relação paralelamente com o consciente, ou seja, o indivíduo está desperto, objetiva esses conteúdos do inconsciente em relação à consciência. Por isso que sempre frisando, é um confronto do inconsciente com a presença da consciência, porque sem a consciência, como é que se vai ser possível esse diálogo com o inconsciente? Então, esse confronto, a análise, é justamente esse diálogo
né, da consciência com o inconsciente, e que Jung percebeu o efeito, né, benéfico para a psique, né, esse diálogo enquanto o indivíduo está acordado. Mas sempre frisando que é algo muito delicado e que Jung ele vai trazer aqui, ou seja, a Maria Louise von Franz traz, né, a respeito dessa imaginação ativa, como Jung compreendeu, de que justamente em alguns livros, né, ela coloca aqui que é no livro O Eu e o Inconsciente e no livro O Segredo da Flor de Ouro, que Jung ele vai falar, quer dizer, na introdução, né, desse livro, O Segredo da Flor de Ouro, que Jung ele vai falar de como ele chega neste método da imaginação ativa. Então, é muito interessante, e também nesse capítulo, né, nesses 2 artigos, né, sobre a imaginação ativa, segundo Carl Gustav Jung, e posteriormente um capítulo a respeito da imaginação ativa, que também vai falar sobre essas fases da imaginação ativa. Então, é interessante, né, ler esse texto, porque ele vai trazer exemplos aí riquíssimos e que dá para a gente ali fazer um deslumbre e tentar, né, entender de como se passa a imaginação ativa e o que não é. Então agora nós vamos para o próximo capítulo, falando a respeito da dimensão religiosa da análise e também a atitude religiosa ou mágica diante do inconsciente. Eu vou falar conjuntamente, né, esses 2 tópicos, né, do livro. Então, nesses 2 temas, né, a dimensão religiosa da análise e a atitude religiosa ou mágica diante do inconsciente, é interessante porque nesses 2 textos, Maria Louise von Franz ela vai trazer algo bem importante que pode acontecer e que tem ali muita importância dentro do processo, né, da análise, quando ela vai falar a respeito dessa imagem de Deus, a imagem, a respeito da experiência luminosa e curativa, quando se dá dentro da análise, né, ela vai colocar ali também exemplos a respeito desse processo, né, dessa experiência luminosa. E também falando dos perigos da possessão e da inflação, né, psíquica, que eu acredito que seja justamente nesse capítulo, né, a respeito da atitude religiosa ou mágica diante do inconsciente. E ela vai trazer exemplos e exemplos de sonhos, né, de pacientes e de alunos. E é interessante que ela vai fechar esses artigos quando ela vai dizer a respeito da tendência religiosa fundamental da psique e que tem a ver com o processo de individuação. Então, a função religiosa fundamental da psique, essa função é importantíssima, né? Essa tendência religiosa dentro do processo de desenvolvimento psicológico do indivíduo. Então, ela vai colocar isso, né? Porque vai falar também dessas potencialidades da personalidade como um todo, tá? Eu coloquei aqui em tópicos que é para não esquecer, né? Justamente esse ponto, porque ele é muito importante. E agora nós vamos para o próximo, né, capítulo, que eu também vou falar a respeito da transferência e da projeção. A transferência, né, que é esse fenômeno psicológico, e a projeção, justamente a transferência, que é um tipo de projeção. Então, é importante que a gente entenda esse fenômeno, né? Eu vou falar primeiramente essa questão da projeção, mas que vocês também vão entender quando vocês lerem a respeito da transferência e que isso acontece, né, na vida cotidiana, mas falando aí de um contexto, né, analítico, dentro dessa relação analítica, a projeção é justamente, como o nome diz, é projetar
conteúdos subjetivos, ou seja, conteúdos que são seus em um objeto, tá? Que pode ser coisa e que pode ser uma imagem, que pode ser algo, né, que está fora ali do sujeito e principalmente, né, que acontece cotidianamente e frequentemente, projetar algo seu em alguém, tá? E dentro do processo analítico é projetar conteúdos subjetivos na figura do analista. E que é interessante a gente entender que esse fenômeno é inconsciente. O indivíduo ele não tem consciência de que ele está projetando algo seu para o externo, no objeto. Então, ele não tem ciência disso, é algo inconsciente. E é interessante observar que, claro que esse objeto, Maria Louise von Franz pontua isso, que é claro que o objeto tem algumas características ou alguma nuance ali que faz com que seja um gancho, né? É como se ali estimulasse a projeção. Então, algo ali no objeto desperta no indivíduo, né, esses conteúdos subjetivos e aí ocorre a projeção. É como se o objeto tivesse ali ganchos, né, ou um gancho, e quem projeta pendura, né, o seu casaco no objeto, né? Ou seja, pendura, né, projeta conteúdos seus no objeto. E aí que vai ter uma série, né, de consequências e que vocês vão perceber no texto, porque essa projeção é importante ter ali bem claro ali para o analista, porque é bem delicado o processo de lidar com essa transferência, com essa projeção, com a retirada dessa projeção. Então, é bem interessante quando a gente vai ler o texto, porque vai mostrar esse processo, né, da retirada dessa projeção. Agora nós vamos para o próximo, que é profissão e vocação. E neste momento, né, a respeito da profissão e vocação, é um grande desafio para os futuros analistas, essa tendência de se identificar, né, de ter uma identificação com o arquétipo da cura, né? Esse curador, esse que salva, esse que vai ali apresentar uma solução, que vai salvar o paciente. Então, é algo desafiador para esse analista, tanto os futuros como os analistas, né, que já estão aí em prática. E que ela vai dizer, eu não vou falar muito a respeito, né, desse artigo, porque é interessante vocês lerem e prestarem bem atenção no exemplo que ela vai trazer e quando ela vai fechar esse artigo, né, esse texto, que ela vai dizer que não basta, tá, esse analista receber, né, o chamado, ou sentir que é a sua vocação, que é a sua missão, transitar, né, nesse universo da análise, né, do analista, de ser o analista. Não basta. O que ela vai dizer é que existe um perigo, né, grande, claro, além dessa identificação com o arquétipo do curador, né, da cura, mas essa tendência de, com o tempo, né, diante de tantas experiências e atividades e contatos com vários pacientes, há uma tendência desse analista entrar numa rotina, sentir aquela vivência ali muito fadonha, entrar num processo de deteriorização, né, da profissão. Maria Louise von Franz, ela vai dizer que é importantíssimo que sempre, constantemente, né, esse analista ele se depare com continuamente conquistar, né, esse analista, sabe, de não sentir mais,
de começar a entrar no processo de distanciamento desta profissão, devido à rotina, devido à longa jornada, né, de vários anos de experiência como analista. E ela fala assim que é algo que tem que ser conquistado continuamente. Não é algo que basta apenas sentir inicialmente que essa é a sua profissão e que você tem vocação para ser um analista. Então, eu achei muito relevante trazer isso aqui para vocês, porque é algo que pode acontecer em qualquer outra área, né? Em qualquer outra profissão. E na profissão do analista é muito, muito delicado, porque isso reflete diretamente no seu trabalho. Agora vamos para o próximo, falando sobre psicologia de grupo. Agora, neste momento, depois de Maria-Louise Fonfrance fazer fazer uma contextualização desse tema, tá? Ela vai trazer algumas indagações e depois ela vai pontuar, né, aquilo que ela percebe, que ela entende a respeito desse tema, que justamente como se daria o processo de desenvolvimento do indivíduo dentro de um processo de análise, ou não vamos dizer assim, né, mas dentro de uma relação psicoterapêutica grupal. Ela, né, o que fica ali mais aberto, né, que fica ali um pouco claro, que vocês vão perceber qual é a visão de Fonfrance a respeito desse tema, mas de antemão ela vai questionar, bem, mas tendo relatos, né, de pessoas que fazem, né, o processo individual e que fazem o processo grupal paralelamente, e que uns vão dizer não tem algo que prejudique o processo individual, se você também está fazendo o grupal, mas ela posteriormente diz que não, que tem vários relatos e de comprovações de que sim, o indivíduo fazendo ali, passando por um processo individual, né, terapêutico individual, e o grupal, e que não vai trazer algo benéfico para o processo individual. Ela pontua isso e ela vai fazer algumas indagações e ela mesma vai colocar, que é o que ela percebe, o que ela acredita que seja também, que o grupal, tá? Que ela também escuta até de outros analistas que confirmam isso, que esse processo grupal ele é mais prático porque rende mais, né? Financeiramente para o analista é mais prático. Ele recebe, né, uma quantia maior, né, no valor, né, das consultas, porque em um curto tempo ele vai atender mais de um paciente. E outro ponto que ela percebe que nisto aí ela vai entender que há uma fuga desse analista em se deparar com o problema da transferência. Então, dentro de um processo grupal, evita-se, né, essa transferência, a projeção do paciente no analista, e o analista vai ter que lidar com isso, tá? Dentro dessa relação analítica. Então, ela vai pontuar isso, né, que acredita que ela não é muito, vamos dizer assim, ela não é muito favorável a essa psicologia, né, a psicologia complexa, profunda, ali dentro de um contexto de grupo, tá? Então, aqui ela vai colocar nesse capítulo. Agora nós vamos para o próximo a respeito de as drogas na visão de Jung. Então, neste momento, né, nesse artigo, nesse texto, Fonfrance ela já vai ali pontuar de que na época em que Jung estava vivo, ele não era muito familiarizado com esse tema, justamente nesse período em que o uso das drogas, né, dessas substâncias, não estavam em ascensão como passou a ser, né, posteriormente. E que, principalmente entre os jovens, né,
é justamente entre os jovens que começa aí esse uso, né, sem limite dessas substâncias. E que na época em que Jung estava vivo, isso não estava ainda no fervor, né? Então ele não era familiarizado com isso, porém ele já expressava preocupação por mera curiosidade, tá? O que se tinha ali de compreensão é de que o uso dessas substâncias causavam aí o declínio da percepção do indivíduo e que mexia com a sua consciência. E que se percebia ali que o uso, né, com o uso dessas substâncias, o indivíduo, né, através, né, dessa droga, ele mobilizaria o contato com esse mundo do inconsciente coletivo. Porém, é de uma forma que isso pode gerar, né, ali como se fosse um efeito rebote de que você está mexendo, né, em casa de maribondo, porque você está provocando, né, de fora para dentro o contato com esse mundo, né, do inconsciente coletivo. Não é algo natural e espontâneo que ocorre na psique. E que essa era uma das preocupações, né, diante do uso dessas substâncias. Mas aí von Franz ela vai dizer que ela mesma, né, se preocupou com o estudo, né, desse tema, porque ela estava ali tentando compreender como reagiria um inconsciente, né, do indivíduo que é usuário dessas substâncias. Como, né, expressaria o inconsciente? Como é que ele reagiria ao uso dessas substâncias químicas? E o que os sonhos desses usuários, dos viciados, têm a nos dizer a respeito dessa reação do inconsciente. Então ela vai trazer exemplos a respeito disso e ela vai dizer que esses sonhos são fundamentais para poder entender como o inconsciente ele vai reagir a esse estímulo, né, de fora para dentro, através dessas substâncias. Então, é isso que ela vai, pelo menos no geral, no contexto, que ela vai trazer neste texto a respeito das drogas dentro da visão, né, junguiana. Finalizando com o último texto, com o tema Os antecedentes religiosos do problema do puer eternus, que é justamente, né, esse termo, o puer eternus, é o jovem eterno, que é aquele indivíduo que está ligado e que ele permanece no estado infantil, adolescente, ele não passa para o próximo estágio, que é da vida adulta, né, de ser adulto. Então esse puer que está ali também muito ligado à questão do arquétipo da mãe. E von Franz ela vai trazer exemplos dentro da literatura, né, da literatura clássica, a respeito, né, desse jovem eterno. E a dificuldade que esse indivíduo tem de se desvencilhar desse paraíso infantil. E como isso tem muito a ver também com evitar o desenvolvimento, né? E se desenvolver e passar para o próximo estágio é doloroso. É interessante que em algumas comunidades primitivas, né, os primitivos, vamos dizer assim, entre aspas, que tem os rituais de iniciação. E muitos deles, né, trazem aí algo muito doloroso, é algo muito, assim, é um obstáculo que tem que ser vencido, é algo que tem que ser, é algo que tem que lutar, que tem que investir energia, uma luta. Muitas vezes é uma dor física, porque é justamente para sair desse estágio infantil e seguir para a vida adulta e se desvencilhar, né, fazer esse corte com a figura dos pais e mais especialmente da figura da mãe. Então o puer
ele se fixa ali naquele estágio de menino, né, de adolescente. E aqui ela vai trazer também a respeito da Puella, né, que é a eterna filha, também fazendo esse paralelo, né, falando do feminino, né. Então esse puer e essa Puella tem essa característica de lutar e permanecer em ficar no estágio de criança, né? Um estágio infantil, num paraíso infantil. Então essa Puella, essa eterna filha, vai haver aí uma identificação com a ânima do pai, tá? E isso ocorre inconscientemente, tá? Isso aqui que a gente tá falando, isso ocorre inconscientemente. O indivíduo não tem consciência, né, dessa identificação, dessa fixação no paraíso infantil. E é interessante porque ela vai falar aqui, von Franz, de que esse é um arquétipo, né? O arquétipo do eterno jovem, da eterna filhinha, né, menininha, tem sempre o lado, né, positivo e negativo. E justamente ela vai trazer nesse tema aqui, né, nesse texto, qual é o caminho, né, que podemos ali observar quando esse arquétipo ele pode trazer aí algo de positivo, que é justamente teria esse efeito libertador, um efeito reparador, tá? E não um efeito venenoso, né? O demônio da morte, ela coloca até nesse termo. E que isso tem uma ligação com si mesmo, né? Essa libertação, essa restauração, que tem a ver, sim, com esse si mesmo. De passar para o próximo estágio, entrar na vida adulta, tá? E isso também fala de algo que eu preciso também investir energia nesse processo. Não é algo que assim fácil, né? É algo que é demorado, é algo que é doloroso e que necessita sim de um corte, mas que tem a ver ali com o indivíduo dentro de uma totalidade da sua personalidade. E é interessante porque ela vai trazer isso aqui e vocês percebam que von Franz, ela traz esses temas, né, de uma forma sempre fazendo um paralelo com o prático, uma vida, né, cotidiana, com as experiências. E ela vai trazer sonhos, tá? Ela vai trazer também ali muito da sua experiência clínica, da sua escuta, das interpretações dos sonhos, as amplificações, o seu conhecimento rico da mitologia, da alquimia. Então vocês vão perceber que quando vocês lerem esse livro, é um livro que tem que ser degustado, sem ter uma pressa, né? Tem que ter ali cautelosamente, reler, né? É algo que eu coloco muito aqui na minha atividade, né? De leitura, de estudo, a releitura, tá? E claro, né? Cada um tem a sua forma de ler, de fazer os apontamentos, né, das leituras, mas eu sempre pontuo isso de que a releitura ela é muito, muito rica, porque além de você trazer mais luz para o tema, você também faz outros questionamentos, outras compreensões, insights aí que vai surgindo diante dessa releitura. Eu vou ficar até redundante, né, falando disso, mas esse livro, na minha opinião, ele é assim, tem que ser lido. Ele é muito, muito bom, principalmente para aqueles que querem ser analistas, que querem ser terapeutas.
e também para quem quer entender mais a respeito do pensamento de Jung. Tudo isso aqui, claro, Von Franz ela também tem livro, né, que fala a respeito desse tema, o Pueri Eternus, ela tem outros aqui também que ela vai falar com mais propriedade, vocês vão ter literatura a respeito disso, mas esse livro, ele traz um texto e é assim, é muito prazeroso ler, né, esses casos, esses exemplos, os sonhos, né, que ela vai relatar aqui nesse livro. Então, eu acho que eu consegui, né, o meu objetivo, que não é trazer o livro, estudar ele todo, talvez eu faça isso posteriormente, mas não aqui no canal, mas montando, né, ou um grupo de estudo ou um curso, eu vou pensar a respeito disso, mas a leitura desse livro é fundamental na minha concepção. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo, né, o podcast aqui do Alma Junguiana a respeito dessa resenha do livro Psicoterapia de Von Franz, né, de Maria Luísa von Franz, e também a vocês que assistiram o vídeo até o final. Então, um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!